Olá pessoal, Renato Portela aqui de novo. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante que é a carga de tinta. Vou mostrar na prática como que a gente vai fazer para poder controlar a carga de tinta utilizando o Acrobat Pro e o Pit Stop, ok? Bora pro vídeo. Antes da gente ir para as configurações da carga de tinta, é necessário que a gente tenha um perfil definido e trabalhe com esse perfil. A gente vai ajustando aos poucos em cima desse perfil todo o nosso fluxo de trabalho, ok? Então, aqui no Acrobat, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em Edit, Preference, nós vamos aqui em General. Aqui em General, você vai vir nessa opção aqui, ó, Color Manage, gerenciamento de cores. Em Color Manager, você vai alterar essa opção aqui de CMYK. O CMYK, você vai passar para essa opção. Nós vamos padronizar em US Web Code SWOP versão 2. Essa opção aqui de perfil é a mesma que vem no Corel, Default. Você instalou o Corel, vai exportar um PDF, ele já exporta com esse aqui, Default. Então, vou manter esse aqui padrão. Tem outros perfis de cores? Sim. Eu já até fiz vídeo no canal aqui sobre o Fogra, que é uma versão muito utilizada também. Mas eu vou utilizar desse perfil, que é o S-Web Code SWOP versão 2, eu vou padronizar a partir dele. É o perfil que eu utilizo no dia a dia e você também pode utilizar. Podemos trabalhar com esse perfil sem nenhuma dificuldade e aos poucos ir ajustando de acordo com as nossas necessidades. Então aqui você vai deixar a opção CYK, você vai selecionar aqui essa opção, que é o S-Web Code, e aqui em Grayscale eu mudei para 15. Se você quiser, pode. Mas se quiser deixar do jeito que está aí na sua versão também, não tem problema. Fez essas correções aqui, dá um OK, fecha o Acrobat Pro, abre ele novamente. E agora sim, eu vou abrir um arquivo para a gente começar a te dar início a essa parte de gerenciamento de cores e vamos trabalhar com a carga de tinta. O Acrobat Pro ele tem uma parte de Output Preview, que é a saída de preview, que é onde a gente tem as informações sobre o perfil de cor que nós estamos utilizando, as tintas que estão sendo utilizadas no arquivo. Como que a gente vai acessar essa ferramenta? Nós vamos aqui em Tools, que é Ferramentas. Você vai descer um pouquinho, você vai localizar essa opção aqui, ó, que é Print Production. E é uma página, é um desenho de uma página com o ícone de registro. Basta você dar um clique. Quando você habilita ele, ele vai aparecer aqui do lado direito. Tem diversas opções, mas aqui é utilizado no dia a dia. Para cada arquivo que você vai abrir e for verificar, vai ser o Output Preview. Então, basta você clicar, ele vai abrir essa janela. Eu vou só deslocar aqui. Aqui é a nossa barra de ferramentas, né? Então, eu já vou clicar, pressionar e vou deslocar até o ponteirinho mudar ali. Ele mudou, passou para um maisinho para adicionar, vou soltar. O que acontece? Eu vou fechar aqui essa janela, vou até deslocar um pouquinho para o lado. Essa ferramenta é muito utilizada. Então, toda vez que você precisar, basta você clicar, já vai estar disponível. Com o Output Preview habilitado, a primeira opção que a gente tem aqui, que é o profile que a gente vai utilizar, é o ICC de saída. Então aqui a gente tem uma intenção de saída aqui, que é o S-Web Code, aquele que nós escolhemos e habilitamos na preferência do Acrobat Pro. Logo abaixo aqui a gente tem a informação de tinta, todas as cores que estão sendo utilizadas. E aqui, ó, vai vir a nossa parte que a gente vai trabalhar, que é a parte que faz a cobertura de tinta, a carga de tinta. Se você habilitar aqui, você percebe que ao habilitar, ele já foi selecionando. Toda essa parte verde aqui é o que está acima de 300%, que foi o que selecionei, é a carga que eu optei em trabalhar. Tanto na página 1, meu arquivo tem 2 páginas, tanto na página 2. Esse arquivo aqui eu criei só de exemplo. No vídeo anterior até utilizei um arquivo no cliente, mas esse aqui eu resolvi criar esse arquivo para exemplificar melhor. Como eu informei no vídeo anterior, eu trabalho com fechamento de arquivos e também com terceirização de gravação de chapas. Se você terceiriza a gravação de chapas e está em Belo Horizonte ou qualquer cidade do estado de Minas Gerais e quiser fazer uma contação com a gente, vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. Aí você pode me procurar para a gente trocar uma ideia, quem sabe a gente faz uma parceria, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso vídeo, então aqui tanto a página 1 como a página 2 tem um excesso de carga de tinta. Eu padronizei como 300, você pode vir aqui com a opção habilitada, geralmente vem 320, aí você pode colocar aqui para 300. Eu trabalho com 300% com carga de tinta porque eu padronizei dessa forma, eu vou ajustando todo o meu processo dentro dessa porcentagem. Tem casos que eu vou precisar diminuir. Então, por exemplo, só para exemplificar, quando você for trabalhar com papel que é com cobertura, no caso crochê, 300%.
Quando você for trabalhar com AP, aí você pode trabalhar com 300%, se não tiver problema, ou então diminuir aqui a carga para 280. Vai ficar aí a seu critério à medida que você for fazendo os seus testes, ok? Eu vou manter aqui com 300, então agora aqui eu tenho uma carga de tinta padronizada com 300%. Agora, antes de fazer o processo para a gente fazer alteração aqui na carga de tinta, eu vou criar um processo antes disso que é uma curva. Toda máquina, né, quando após a fabricação dela, ela saindo da fábrica e entrando dentro da sua empresa, ela já vem com ganho de ponto. Então, eu padronizo também, antes da carga de tinta, uma curva diminuindo, fazendo uma redução nesse ganho de ponto. Como é que eu faço isso? Agora eu vou utilizar do pit stop. Então, eu vou vir aqui também em ferramentas, vou fechar aqui por enquanto, vou descer aqui até localizar aqui. Ó. Aqui são os ícones do pit stop e a gente vai pegar a primeira ferramenta que é o pit stop process. Quando você habilita ele vai trazer essas informações aqui, são os processos. Nós vamos trabalhar com esse aqui primeiro, o Global Change, que ele vai trazer todas as informações. E o que a gente vai fazer aqui vai ser a mesma coisa que eu fiz com o Output Preview aqui. Eu vou clicar, manter pressionado, vou deslocar até aqui, assim, até ele mudar aqui, ó, mudou o ponteiro. Então agora eu posso fechar essa janela, vou até fechar aqui e abro o processo do pit stop por um atalho, que facilita. Toda vez que você abrir um arquivo em PDF, você vai utilizar dessas opções, tanto da saída de preview quanto do processo aqui do pit stop. Aqui no pit stop ele tem essas opções, nós vamos trabalhar com essa engrenagem aqui. Dentro dessa engrenagem, a primeira opção que eu vou escolher vai estar aqui dentro de Standard. E aqui eu vou trabalhar com a parte de cor, com a carga de tinta. Então eu vou escolher essa opção aqui, Color. Dentro de Color, vou abrir aqui só para ficar mais fácil de identificar, vai ter essa opção aqui, ó, para aplicar, tem um sinal negativo, né? Então ele vai aplicar uma redução de 10% no meio da curva para todas as cores. Eu vou dar 2 cliques. Depois que a janela do processo é aberta, eu geralmente coloco um nome que facilite quando eu precisar localizar novamente. Então, eu vou aproveitar aqui só o curva para todas as separações, depois a gente vai ajustando. Mas eu sei que ela faz uma curva com redução. Então, aqui eu tenho aqui o nome do processo, ele vai aplicar esse processo, que é tanto para cores em tons de cinza, como para separações de cores e para o preto também. Só que aqui, ó, nessa parte de log, ele vai sempre salvando o registro. Então, eu vou colocar para não salvar. Isso aqui ele vai criando uma informação dentro de um banco de dados e isso vai com o tempo acumulando e depois você vai ficar sem espaço. Todo o processo, quando você for criar, desabilita essa parte para você ganhar em espaço em disco. Não tem necessidade. Você vai criar o processo, toda vez que você utilizar, ele vai estar disponível, tá bom? E aqui na segunda opção, que é onde é a curva, se você reparar bem aqui, ó, ele pegou a curva onde é, que você vai observar aqui nessas informações. Aqui a curva está aqui em 50, não consegui colocar certinho não, acertei. A curva está em 50 e ele fez uma saída, fez um output para 40. Ele baixou para 40, ou seja, 10% no meio da curva. Ele vai fazer essa ação para todas as cores. Então, para todas as cores de escala, CM, YK, e para qualquer outra cor, uma cor Pantone ou uma cor que você vier utilizar, ele vai alterar, vai fazer esse ajuste. Depois disso, vamos repetir a mesma ação aqui, ó, de não deixar ele gravar esse registro, não salvar, não precisa salvar esse registro. Fizemos essa ação aqui na primeira opção, de não salvar, aqui na curva fizemos também. Outro detalhe que eu lembrei agora, durante o seu processo que você vai ajustando, o que você produziu e foi para a impressão, você passa a recolher algumas folhas desse impresso e passa a comparar com o que você tem na tela. Troca informação com o impressor para ver o que você precisa reduzir. Às vezes ele vira para você assim e fala, aqui no amarelo eu preciso que você reduza entre 70%, então você vai selecionar aqui 70% e vai abaixar. Basta você acompanhar aqui no gráfico, você vai ver aqui que você vai acompanhando o ponteiro, ele vai te dar onde que você está trabalhando com a carga de tinta. Basta você clicar e fazer uma redução. Ou aumentar, no caso ele precisa ganhar também, não sei, mas vai depender do seu processo. Feito isso aqui, eu vou dar um OK. Quando você cria esse processo, ele te dá essa informação que só consegue como leitura. Para você poder utilizar, você tem que salvar em local. Então você vai dar um OK. Foi feito aqui, ele salvou essa opção aqui embaixo, aqui em local. Então nós temos a nossa curva salva aqui em local. Agora que eu já fiz a parte de curva, eu vou fazer agora com a carga de tinta. Eu vou voltar novamente aqui, vou
minimizar a parte de cores, nós estamos em Standard. Agora eu vou procurar a parte que vai trabalhar com a carga de tinta. É justamente essa parte onde o mouse está posicionado. Eu vou abrir aqui a janelinha. Aqui dentro eu tenho 3 opções. Uma que faz a conversão, uma que faz a redução e uma que trabalha com terceiros. Eu vou utilizar essa opção do meio aqui, vou abrir, e agora eu vou abrir novamente aqui só a parte de saída. Nós vamos utilizar o mesmo perfil. Vamos procurar uma redução de carga de tinta que utiliza o mesmo perfil que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aqui, se você utilizou outro processo, basta você localizar aqui dentro dessa informação TAC Reduction, onde está o perfil que você está utilizando. Eu vou descer aqui a barrinha aqui de rolagem até aqui nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Opa, um pouquinho acima. Até aqui, ó. Então, eu vou utilizar o Reduction, que é um ISO para o Code, que é papel com cobertura, na versão 2 com 300%. Essa opção TAC. Eu vou selecionar essa opção. Como eu disse antes, se você precisar trabalhar, por exemplo, com cochê dentro de 300, está tranquilo, mas teve dificuldades com o AP, aí você cria uma curva, eu vou mostrar mais à frente, com essa opção para cochê, e uma outra com 280, já diminuindo, né, para trabalhar com AP. Nosso caso aqui, nós vamos trabalhar, padronizar com 300, vou dar 2 cliques. Aí ele vai abrir a janelinha dessa ação. Da mesma forma, você pode utilizar aqui para substituir o nome, colocar o nome que você quiser. Por exemplo, você pode colocar assim, carga de tinta, 300%. Eu vou tirar só essa opção aqui, carga de tinta 300%. E ela também funciona da mesma forma que as outras janelas. Ela vai ter sempre uma parte que ele vai querer salvar o registro e você vai falar que não precisa salvar, ok? Então, feito esse aqui, só dá ok. Ele vai abrir a mesma janelinha falando que é só para leitura, que para você poder utilizar, você teria que salvar em local. Então, eu vou dar um ok, ele vai para o mesmo local que foi feito a curva. Vou aqui subir, vou fechar essa janelinha, vou fechar a janela, vou deixar só essas duas aqui abertas. Agora eu tenho aqui 2 processos que fazem parte do gerenciamento de cores, que eu vou trabalhar nessa ordem aqui mesmo. Eu vou aplicar a curva primeiro para fazer uma redução na curva, num ganho de ponto da curva, e depois eu faço uma redução na carga de tinta, né, na cobertura de tinta. Depois que você cria essas ações, eu costumo criar um folder ou um grupo de ações para agrupar essas ações e deixá-las dentro de um processo, que aí vai ficar mais fácil de eu poder estar trabalhando e duplicar, aplicar para outro processo. E como é que eu faço aqui? Eu venho aqui nessa engrenagem e aqui eu vou criar um novo processo, ou um novo folder, um novo grupo, mas eu só coloco aqui como new. Eu vou criar é como se fosse uma nova pasta onde eu vou colocar aqueles 2 processos lá dentro. Aqui, quando ele abre essa janela, você vai vir nessa informação à esquerda, aqui na parte inferior, com o sinalzinho de mais, basta você clicar. Quando você clica, ele já criou esse processo, que chama utility. Depois a gente vai renomeá-lo. Aí eu vou colocar o primeiro processo que eu vou utilizar, a sequência, onde o pitstop vai aplicar no meu arquivo, tá? Então eu vou colocar o primeiro processo, vai ser ele fazer uma curva, reduzindo para todas as cores. Então vou dar um OK. Perceba que ele já veio para cá. Eu costumo fechar aqui para ele não colocar como um subitem, mas adicionar como outro item a próxima ação. Então, eu vou vir aqui, clicar novamente. Agora eu vou pegar a carga de tinta. Eu escrevi aqui, dei o nome errado aqui para carga de tinta, mas eu vou ajustar isso depois. Agora aqui eu posso pegar aqui, já vou corrigir de uma vez. Carga de tinta. Pronto. Aqui, ó, eu vou abrir novamente. Eu tenho os 2 processos inseridos dentro desse grupo aqui, que eu acabei de criar. Eu vou remover, eu não preciso mais desse processo aparecendo aqui, nem desse, eu não estou deletando. Eu estou removendo as minhas ações. O processo continua lá dentro, no mesmo lugar aqui em Standard, onde a gente localizou e aplicou. Agora aqui eu vou renomear esse processo aqui para carga de tinta. Pronto. O que acontece? Dentro desse processo, eu vou abrir ele aqui, dei 2 cliques, eu tenho a primeira ação que ele vai fazer, que é aplicar aquela curva, que você, com o tempo, vai ajustando aí no seu processo para tentar acertar, e na sequência ele aplica a carga de tinta. Então, eu vou dar o OK aqui. Agora eu vou habilitar aqui essa opção que me informa o total. Vou só deslocar um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui ó, eu tenho tanto na página 1 como na página 2 uma carga de tinta em excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu processo de carga de tinta. Aqui, ó, dei um OK, pressionei. Ele já vai estar aplicando.
Pronto, ele aplicou o processo. Você pode perceber que onde estava verde, eu vou desabilitar aqui, vou habilitar novamente, não tem mais. Então não existe, só aqui embaixo, aqui, essa aqui é uma tarja que eu uso de referência. Isso aqui, quando a chapa vai ser gravada, aqui existe uma escalinha de calibração para saber se o químico está bom, se o processo de revelação está ok. E essa tarja aqui, você perceber aqui, ó, ela está nas 4 cores. Essa aqui não altera, só a informação do arquivo. Então, tanto na página 1 quanto na página 2, outro detalhe também. Às vezes vai acontecer de você aplicar esse recurso e uma ou outra imagem ainda ficar com alguma quantidade em excesso. Basta você utilizar da ferramenta de seleção, ir nessa imagem e aplicar somente nessa imagem. Em vez de você fazer um documento completo, você clica aqui e usa somente na sua seleção. Seleciona, por exemplo, essa imagem, aplica nela e repete a ação, para ele não aplicar isso em todo o documento. Somente naquela imagem que não chegou onde você determinou que seria os 300%, ok? Feito essas ações, você tem uma carga de tinta agora padronizada. Como eu informei, né, anteriormente, essa carga aqui ela pode servir tanto para o coucher como o AP aí no seu processo de produção. Você vai ter que estar trocando informações com o seu impressor, com a parte de acabamento, mas por um acaso, se precisar fazer algum ajuste, você vai fazer aqui dentro, vai clicar, abrir o que você achar que precisa ser alterado, no caso é a curva. Se for a curva, você altera na curva, aquilo que eu informei antes. A impressão tem dificuldade em determinada área, em determinada carga de tinta, você consegue auxiliar ele aqui. Outra coisa que eu informei antes, você também pode duplicar esse processo e criar um outro processo. Esse aqui você deixa, por exemplo, para coucher, e esse aqui você renomeia para AP. Eu vou até, só para a título de ilustração, vamos colocar aqui que ele vai ser uma carga de tinta somente para o papel apergaminhado. Então eu ponho aqui como AP, e que eu precisei fazer isso porque a carga de tinta não vai ser com 300%. Eu vou alterar o meu processo, eu vou diminuir um pouquinho. Então eu vou escolher um outro perfil aqui que esteja próximo do meu aqui, que é o que eu estou utilizando, e vou fazer uma redução da curva para 280. Então, eu posso pegar esse processo, por exemplo, selecionar, vou dar um OK, ele já vai estar aqui habilitado. Se eu selecionar e aplicar, ele já vai inserir essas ações dentro do meu arquivo. Então, fazendo dessa forma, aqui é o processo que você consegue trabalhar com gerenciamento de cores, fazendo a parte de carga de tinta, né, de cobertura de tinta nos seus trabalhos. Aí você vai, com o tempo, ajustando, vai deixando ele mais afinadinho, trocando informações na parte de impressão, parte de acabamento. Se for um processo que você está tendo resultados positivos, esse é o primeiro passo que você pode estar fazendo. Como eu disse no vídeo anterior, a realidade das gráficas no Brasil, assim, são poucas que detêm esses recursos de software, né, e hardware que podem fazer esse tipo de processo, gerenciamento de cores. Mas a maioria das gráficas conta com os profissionais que ali estão para poder fazer esse processo, mas de forma manual, ou seja, utilizando de recursos que você vai chegar no mesmo resultado. Isso é tempo, né? Prática, é a experiência que você vai adquirindo e com o tempo você vai ajustando esse processo. Espero que esse vídeo tenha aberto seu entendimento com relação ao gerenciamento de cores e ao processo de você controlar a carga de tinta dentro da pré-impressão. Eu utilizei do Acrobat, usei o Acrobat, o Pitstop, e a forma que eu exemplifiquei, você pode pegar essa forma e ir aprimorando. Vai pegando o feedback aí da parte da impressão, da parte do acabamento, vai vendo se as suas aplicações estão indo para o caminho certo, se você está melhorando, se está piorando. E aí, a partir daí, você vai, com o tempo, ajustando esse processo, ok? Até uma próxima oportunidade. Até mais.